Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema. É proibido pensar, meras repetições. É proibido meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar repetições. É proibido pensar repetições. Sons, repetições. É proibido pensar meras repetições. É proibido pensar sons. É proibido. Boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Conexão Céu, e temos um privilégio, também o prazer de estarmos com você neste sábado, e que Deus abençoe a todos vocês. E vamos hoje com mais um programa, um bate-papo aqui com um assunto muito interessante que gostaríamos de convidar você que está aí do outro lado e que você possa já compartilhar o programa. Deixa aí seu joinha, faça com que a nossa live possa ser impulsionada mais e mais através do YouTube, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E ao meu lado aqui está o meu companheiro de sempre aqui no Conexão Céu, Vinícius, que faz parte daqui do Departamento de Comunicação e também faz parte do Conexão Céu. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, meus irmãos que nos assistem nessa tarde de sábado. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Muito obrigado por você estar assistindo aí mais um Conexão Céu. Conexão Céu que já vem aí há anos. Já temos quantos anos de som? Vamos comemorar 23, vamos 23. Comemorar 24 anos. 24 anos em esse ano. Outubro. Exatamente. Esse ano. É isso aí. E você aí conosco, muito obrigado. Deixe o seu joinha, como o nosso irmão Gilson já falou, se inscreva no canal, certo? E vai sempre estar nos ajudando. Hoje nós estamos aqui com o pastor Elton. Boa tarde, pastor Elton. Olá, gente. Boa tarde. Graças a Deus, né? Tava com saudade da cadeira. Teve uma temporada aqui que eu andei o ano passado umas 3, 4 vezes, né? Esse ano tava demorando. É sempre bom estar aqui de volta com vocês, participando.
esse programa que com certeza tem sido abençoador para todos que participam, assistem. O pastor já fez a reclamação, porque ano passado isso era novidade, agora já veio várias vezes. Aí deixa na janela, né, um pouquinho, né? De stand-by, né? Assim, Stand-by, elemento, saudade. elemento surpresa, mas graças a Deus temos pastor Elton conosco aqui. Lembrando também que ali do outro lado temos Guilherme, que está ali no OBS, fazendo com que essa imagem possa chegar até você que está aí do outro lado, tá bom? Daqui a pouco vamos com um tema atualíssimo, abordando essa questão dessa nova geração, das crianças que têm sido bombardeadas, mas isso é para daqui a pouco, tá certo? Vamos agora com a música com um cantor que estará conosco aqui no aniversário da segunda igreja, de 60 anos, né? Carlinhos Félix. Essa é uma canção bem antiga, eu não sei se vai estar no repertório, mas com certeza muita gente vai lembrar, tá bom? Provavelmente eu não conheço, que eu sou novo ainda. Realmente, Vinícius e tal. Mas tudo bem. Vamos lá então, falando de vida com Carlinhos Félix aqui no Conexão Céu. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo,
Pois é, depois de vocês ouvirem aí Carlinhos Félix com a canção Falando de Vida, vamos agora, daqui a pouquinho, melhor dizendo, iniciar o nosso debate, tá bom? E hoje nós escolhemos um tema sobre essa questão da chamada geração Z, né? Que é uma geração moderna, e que a gente vai conversar e que você aí do outro lado possa também pensar. Se quiser discordar também, fique à vontade, mas possa refletir acerca do que vai ser dito e comentado aqui. Mas antes do debate começar propriamente dito, do bate-papo, nós vamos com conexão internet e você vai entender um pouquinho mais a respeito do que nós vamos conversar essa tarde, tá bom? Assista. Os desafios de cuidar da educação espiritual da nova geração. A geração beta é formada por crianças nascidas a partir de 2025. Como discipular filhos em um mundo onde a tecnologia fala mais alto que os pais? Eles ainda estão aprendendo a andar ou sequer nasceram. Mas a geração beta, formada por crianças nascidas a partir de 2025, já carrega sobre os ombros uma responsabilidade histórica. Ser a primeira geração criada sob a influência total da inteligência artificial. Diante desse novo cenário, pastores e pensadores cristãos começam a se perguntar como discipular crianças em um mundo onde os algoritmos falam mais alto que os pais. Segundo o demógrafo australiano Mark McCrindle, a geração beta será composta por crianças nascidas entre 2025 e 2039. E deve representar cerca de 16% da população mundial até 2035. Criadas desde o nascimento em ambientes altamente digitais, essas crianças nunca conhecerão um mundo sem inteligência artificial, assistentes virtuais, algoritmos de recomendação e plataformas online personalizadas. Pesquisas recentes indicam que a tecnologia moldará praticamente todos os aspectos da vida desses meninos e meninas. Um estudo da Kantar Ibope Média, divulgado em 2025, mostra que essa geração viverá a fusão total entre o físico e o digital, com a IA integrada à educação, ao lazer e até mesmo às relações afetivas. Diante de tanta instabilidade e aceleração, a formação espiritual se torna ainda mais urgente. Para o pastor Tassos Licurgo, líder da Igreja Defesa da Fé, no Rio Grande do Norte, há um alerta claro sobre o ambiente que cercará a geração beta. Segundo ele, a realidade tecnológica, ainda mais predominante do que a vivida pelos millennials e geração Z, trará riscos profundos à formação espiritual e relacional das crianças. Os algoritmos podem aprisionar as pessoas numa câmara de ressonância, onde só ouvem suas próprias vozes, afirma o pastor. O termo remete à ideia de um eco contínuo, onde os sistemas de recomendação apresentam aos usuários conteúdos semelhantes ao que já consomem, criando uma bolha onde opiniões divergentes são filtradas ou descartadas. O resultado, segundo Tassos, é uma desconexão com a realidade, com o outro e, potencialmente, com Deus. Essa condição pode se tornar ainda mais crítica no caso de crianças que nunca experimentaram uma realidade fora da mediação das telas. O desafio da igreja, aponta o pastor, será ensinar a próxima geração a pensar criticamente, ouvir com empatia e construir uma visão de mundo enraizada na verdade bíblica, e não apenas nas preferências digitais. A educadora cristã Eloan Crispim, autora do artigo Criando Filhos na Geração Beta. Uma perspectiva cristã também defende que o preparo espiritual das crianças não pode ser terceirizado. Em vez de temer a tecnologia, ela propõe que as famílias resgatem fundamentos bíblicos na criação dos filhos, reconhecendo que a formação espiritual se dá em meio às tensões do mundo real e digital. Pois é, vocês assistiram aí o Conexão Internet e é um assunto muito atual, pertinente, né? E com certeza você que é pai, você que é mãe, você deve ter em algum momento se identificado com o que foi apresentado no vídeo.
E conosco aqui o reverendo Elton, que por sinal vai ter uma conferência, achei que até que o pastor falasse a respeito disso. Vocês também vão estar discutindo, né, sobre? Sim, meu irmão. Anualmente, né, nós temos uma conferência que é promovida na igreja lá, em parceria com o Instituto John Owen. Uma conferência que ela tem um foco de trabalhar temas mais contemporâneos e alinhando esses temas a uma resposta bíblica. E nesse ano vamos trabalhar esse tema do Evangelho na área da tecnologia, como discipular gerações conectadas, porque de fato estamos vivendo um momento histórico que nenhuma outra geração atrás vivenciou, né? E a nossa geração especificamente é uma geração que está nessa transição. Alguns estão sabendo lidar com esse desafio, outros não, mas nós temos os nossos filhos, uma geração que me parece estar perdida com o uso da tecnologia. E em se falando de cristãos, eu acho que os cristãos eles precisam aprender um pouco mais a respeito do que é ser cristão dentro da rede, porque está óbvio que está existindo um desequilíbrio, um problema de comportamento, de filosofia de vida dentro da rede, que não condiz com a prática do cristianismo histórico, ortodoxo, santo, de um crente, ser um crente na rede, né, social, nas mídias, etc., né? E aí é interessante porque a própria Escritura ela já nos impõe o desafio de termos cuidados, não um cuidado, mas cuidados com as muitas coisas que nos é oferecida nessa vida. E principalmente nesse mundo virtual, né? Então, o tema desse ano, vamos trabalhar sobre essa questão do problema da tecnologia e como que a Escritura ela pode trazer uma resposta para mantermos a santidade, né? E como utilizarmos essa tecnologia para o discipulado de nossas próprias vidas e da vida do próximo, né? Da evangelização, de formação de um pensamento cristão mais saudável. Gostaria que falasse o dia e o horário, e vai ter transmissão ao vivo? Não, nós não teremos a transmissão ao vivo. Ainda nós não estamos nesse estágio, né? Quem sabe na Reformados em outubro, aí sim, né? Mas para essa conferência nós não temos transmissão ao vivo. Ela vai acontecer dia 23 de agosto, acho que desse sábado a 8, na sede da Igreja e do Instituto, que fica ali na Rua dos Girassóis, número 31, Areia Branca, em Petrolina, às 17 horas. Nós teremos duas palestras, uma com o reverendo André Souza, que pertence à 2ª IAC, de Juazeiro, e a outra palestra comigo, né? E teremos a participação também de Levi, nosso irmão Levi, que estará participando cantando e também trazendo também sua opinião sobre essa questão da cultura, da tecnologia, da música, inclusive na rede social, né? Então vai ser um momento de bastante reflexão. Pronto, então você que mora aqui na região, nos arredores aqui de Juazeiro e Petrolina, sinta-se convidado a participar, que é um assunto muito bom e com pessoas gabaritadas que vão estar trazendo o mesmo conhecimento, e isso é muito importante. Pastor Elton, nesse vídeo do Conexão Internet, como pastor, o que é que o senhor identificou ali que pudéssemos debater, pontos interessantes, pudéssemos debater nesse bate-papo? Eu acredito que um ponto interessante do vídeo é tratarmos um pouquinho sobre quais são os limites, por exemplo, da IA, quais são os limites do ser humano em geral, mas especificamente também de pessoas que se dizem cristãos dentro desse mundo tecnológico. Acho que fazer a delimitação é importante aqui. E a partir disso também tratar um pouquinho sobre a cosmovisão, porque foi falado ali no vídeo sobre a visão de mundo. Falarmos um pouquinho sobre como precisamos ou como enxergamos esse ambiente, todas essas inovações que estão dentro do nosso contexto atual, para que a gente possa também extrair o melhor deles, o melhor de tudo isso, sem ferir o essencial da fé.
Numa conversa que eu tive com um irmão da Assembleia de Deus sobre isso, ele me falou exatamente que é algo que não tem como conter. Remediar, não há remediação. Precisamos saber exatamente o que o pastor falou aí, saber trabalhar com isso usando essa ferramenta em prol do reino. Vinícius, eu acho que ia falar. Enfim, eu quero fazer um questionamento, pastor, que a gente até tinha discutido aqui com o pastor Jorge, que ele foi um idealizador, né, desse tema. Como a gente vai tratar essas crianças daqui a 10, 15 anos? Como é que a gente consegue trazer essas crianças que vão ser jovens, adolescentes para a igreja? Como é que você acha que vai ser a comunicação com essas crianças? Porque elas vão estar cada dia mais abertas ao mundo, não é que nem a minha infância, que a gente tinha pouquíssimas informações, elas vão ter muita informação, vão ter muitas verdades, né? Não vai ser mais a verdade do pai e da mãe que vai, às vezes, prevalecer, vão ter muitas verdades, a depender do pai e da mãe também, né? Que o pai e a mãe pode controlar isso e deve controlar, mas como fazer para que essas pessoas cheguem para a igreja tradicionais, né, para a igreja que pregam o verdadeiro evangelho? Como o senhor acha qual ferramenta a igreja poderia usar para além da exposição da palavra Muito genuína? gentil sua pergunta. Rapaz, eu fiquei perplexo aqui. Muito gentil, né? Muito gentil. Tô lembrando aqui como é que eu faço com meus alunos no seminário também. Vinícius aprendeu aqui. Ele está fazendo a reviravolta. Mas o seguinte, meu irmão, o que é que eu penso? Primeiro que a igreja, a verdadeira igreja, ela tem um grande desafio. Um desafio que muitos grupos que não são coerentes com a fé cristã, eles já dominaram há muitos anos atrás, isso está notório, né? E as igrejas que nós consideramos como igrejas centradas no Evangelho, equilibradas, elas possuem um desafio de fazer uma leitura correta desse ambiente virtual, dessas ferramentas, aprender a dominar esses recursos para amplificar sua mensagem. Hoje nós temos uma dificuldade com essa tecnologia. Essa tecnologia é real. E dentro dessa tecnologia está sendo propagado coisas boas e coisas ruins. Mas tem um detalhe aí muito importante, né? Você falou em crianças. Se a igreja possui o desafio, os pais possuem um desafio ainda maior, porque assim, a responsabilidade de um discipulado, de atrair, né, essas pessoas para a igreja, esses meninos, essa juventude, são dos pais. Mas aí você também colocou uma questão muito interessante, colocou numa perspectiva também de pessoas que não são crentes, uma juventude que não seja crente, uma juventude que não tenha um vínculo do Evangelho em seu lar. Então, esse vínculo do Evangelho, sem sombra de dúvida, ele é facilitado se a igreja fizer um trabalho de propagação da mensagem que tenha um método interessante e que a rede é possível. Todavia, vale lembrar aqui que a gente não pode, em hipótese alguma, criar uma propagação do Evangelho com base nas brincadeiras, né, que nós encontramos na internet. É aquilo que eu costumo chamar uma cachorrice dentro da internet, em torno daquilo que é verdade bíblica. Alguns tentam justificar que isso é muito quebra o gelo, cria uma ponte com a juventude, mas eu costumo dizer que isso banaliza a mensagem do Evangelho e não traz o verdadeiro peso. Então, eu acredito que o que a igreja precisa fazer é dominar as ferramentas de mídia moderna e tão somente anunciar o Evangelho como ele é de fato, sem teor de brincadeira, sem teor jocoso, sem estar aqui suavizando a mensagem, porque o Evangelho é uma mensagem séria. Se há uma mensagem séria, se há uma informação que é extremamente necessária e de muita seriedade, é o Evangelho.
Já com relação àquela parcela de pessoas que se dizem crentes, são crentes, outros se dizem crentes, possuem seus filhos, a Bíblia ela dá uma orientação, né? Orientação, por exemplo, quando o texto bíblico diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, por exemplo, né? Isso quer dizer que Deus estabeleceu um estágio de desenvolvimento humano que compete, neste estágio de desenvolvimento da criança, ao pai discipular, ensinar e conduzir esta criança para o caminho do Senhor. Compete ao pai. Esse discipulado, ele é feito no lar, dia após dia, nas coisas mais simples, as mais complexas. No ato de você orar e colocar seu filho para orar, no ato de você ler a Bíblia e ele também lê a Bíblia, na prática de você abandonar o celular, por exemplo, um pouco para estar com ele, né? Ter uma vida familiar saudável, vai por esse caminho inicialmente, né? Seja por não crente, a igreja dominando a ferramenta e pregando o evangelho da maneira como a Escritura ensina, e aqui para aqueles que já são crentes e não sabem como, só ser um pai cristão dentro do lar, só sendo um pai cristão dentro do lar e fazendo aquilo que a Bíblia diz: ler, orar, instruir, corrigir, disciplinar da maneira correta, etc. Às vezes também os pais querem terceirizar, né? Colocar só como se fosse papel da igreja, o que também a igreja deve estar preparada, mas a sua palavra é muito interessante. Os pais não podem terceirizar a sua responsabilidade, não seria isso? Né? É corretíssimo, o pai não terceiriza a responsabilidade. Essa responsabilidade de ensinar seus filhos, os filhos pertencem à família. Você vai perceber isso em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, o versículo de 1 em diante, né? O texto lá diz que foi dado aos pais a ordem de ensinar aos seus filhos de uma maneira constante, abrangente e profunda a respeito de Deus. Ensinar seus filhos a obedecer os mandamentos. O que Deuteronômio 6 está ensinando é que o pai ele precisa ser o discipulador de seus filhos. E tornar alguém discípulo implica em um ensino que seja constante, equilibrado e fundamentado na verdade da Escritura. Por isso, nessa via. E é interessante, aí diz vem a questão, por que, né, que a criança precisa disso? Porque todo o coração, desde a mais menor idade, ele já é um coração que tem uma tendência ou tem um pendor para o pecado em algum nível. E isso nós não temos como fugir. Você pode observar que crianças ainda muito novas, né? Por exemplo, eu tenho uma criança de 2 anos. Você vai perceber que quando ele está bravo, ele quer jogar as coisas no chão, às vezes um coleguinha não quer dividir o brinquedo, ele quer bater. Então, a criança ela não tem noção daquilo que está no seu coração e daquilo que ele está fazendo naquele momento de insatisfação, aquela ira, aquele comportamento. Mas nós sabemos o que é aquilo ali. Aquilo ali é um mal que, se não for refreado nele, se não for ensinado o contrário daquilo, torna a aumentar e cada vez mais a criança trazer uma expressão de algo nocivo para ele e para os demais. Então, o pai ele tem um papel importante nesse processo de discipular, porque discipular a criança é proteger o coração da criança, que vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, santo, equilibrado, educado, digamos assim, né? Então tem que ser pensado nesse ponto de vista aí. E aí, como a gente está falando dessa questão da rede social e das mídias, né, dessa tecnologia, tem muito pai terceirizando a educação para esses ambientes que são extremamente perigosos. Aqui eu já faço uma separação, porque quando nós falamos de sociedade em geral, a sociedade em geral ela já está entregue a um mundo totalmente desequilibrado, distorcido. Mas
a cristandade, ela precisa fazer uma separação de si mesmo para não estar sendo contaminado. E o que é que nós temos a realidade de hoje? Nós temos pais entregando a educação dos seus filhos para estes indivíduos ou esses grupos que atuam em redes sociais, para tudo aquilo que a mídia oferece, e essas crianças acabam captando disso. Inclusive até alguns dizem assim, não, meu filho está aprendendo catecismo, ou meu filho está aprendendo a Bíblia, assistindo desenho bíblico e tal. Só que essa não é a prática bíblica. A prática bíblica é o pai sentar e ensinar o seu filho. Essa é a prática. Usam às vezes a expressão gastar tempo, mas não seria isso, né? Investir, né? Investir recursos. Quem é pai sabe que a criança aprende mais repetindo o que o pai faz, o que o pai e a mãe faz, do que o que ela assiste, né? Ela repete o que o pai faz. Por diversas vezes eu reclamo com Maria Luísa alguma coisa, ela diz, não, mas o senhor não fez também? Eu sou adulto, você é criança, é diferente. Nesse nível, né? Aí tem uma implicação, né? Você ensina verbalmente e você ainda tem que demonstrar aquilo que você ensinou em algum nível. Então, se eu estou ensinando sobre orar, eu tenho que orar com ele e permitir que ele me veja orando. Se eu ensino a ler a Bíblia, ele tem que ver lendo a Bíblia. É interessante, né? E nisso eu tenho que evitar coisas que contrariem esse mesmo ensino, que é o ensino da palavra. Outra coisa também que eu observo nessa nova geração é que a facilidade que eles têm de trabalhar com eletrônico é algo que até hoje eu mesmo particularmente tenho dificuldades. E já a criançada, e aí entra como o pastor falou, que se você não tiver ali atento e deixar eles entrarem, né? Assim, hoje... É muito intuitivo também. É muito intuitivo. A criança, assim, eu não sei como é que pode, né? Uma criança de 2 anos pegar o celular e de repente já está clicando no Netflix, aí já está escolhendo o desenho, porque isso acontece comigo. E aí eu tenho que correr e tomar ali, bloquear, porque não é tudo que está ali que serve, né? Também você não pode deixar o seu filho muito tempo ali dentro daquele ambiente, porque isso faz mal. A questão da cognição, do desenvolvimento neural, faz mal a questão do desenvolvimento até das inteligências, digamos assim, né, que a criança pode desenvolver. Então, assim, a tecnologia, que é algo que facilita muito a nossa vida, ela pode trazer grandes prejuízos, né? Então, eu tive a experiência de ver pessoas próximas a mim, por exemplo, de ter filho com problema de fala, porque ainda novo teve esse contato muito de perto com o celular e fez com que a criança não desenvolvesse o que os fonos dizem que seja o traço fino, a capacidade de ter aquela capacidade de fazer coisas delicadas, né? E a mesma região do cérebro que é atingida por causa do excesso de luz, de informação, também o excesso da fala, atrapalha a fala da criança, o desenvolvimento da fala, né? Isso eu não sabia e eu tive essa experiência de perceber e aprender depois, né? Então, assim... No caso, ela pulou por mais complexo e o mais simples ela não desenvolveu. Teve que ir para terapia, fazer fono, fazer determinadas atividades que ela não fez. Por exemplo, às vezes a gente pensa que aquilo é sujo, né? Mas depois você lava, a criança meter a mão na areia, de repente pegar areia para jogar num copo, ir lá, vem cá, e pegar um lápis de riscar uma parede ou papel, né? Então, as crianças que passam muito tempo no celular, por exemplo, elas estão deixando de fazer essas coisas. E com isso ela não está desenvolvendo uma parte neural que é importante para a fala, para o traço delicado de um desenho, de uma pintura. O pastor vai continuar. Existem pesquisas acerca disso, comprovando exatamente isso aí, que vai ter um prejuízo, né, a médio e longo prazo, se não for
revertido muito grande. Inclusive, eu tive contato agora com o material que li, né? Eu não sou psicólogo, deixar claro, eu tô nadando aqui numa parte aqui só de comentário. Então, se tiver algum irmão aí que entenda mais, pode fazer a correção. Mas eu li um artigo agora recentemente que o excesso de tela pode aumentar a probabilidade de uma criança desenvolver problemas psicossomáticos ou até desenvolver um problema de déficit de atenção, ansiedade, por exemplo, e problemas que levam a uma aparência muito próxima de TEA, o excesso de celular. Então, assim, é um mundo extremamente atrativo, mas extremamente perigoso. E quando nós estamos analisando isso à luz da Bíblia, o que é que a Bíblia nos fala sobre? A Bíblia não fala desse problema em si. A Bíblia não fala, porque as questões bíblicas, elas estão também muito ligadas às questões do seu tempo. Né? Mas ela nos traz princípios de mordomia cristã, que seria, o que é mordomia? A capacidade de você gerir todos os recursos que estão neste mundo, recursos que são bons, recursos que são ruins, para termos o melhor deles. Saber utilizar. Seria assim, o pastor vai continuar, pode continuar só. Seria assim, o evangelho traz luz sobre aquelas questões mais obscuras, né? Mais obscuras. Então, por exemplo, o livro de Eclesiastes diz que há tempo para tudo e que não há nada novo debaixo do sol. Se há tempo para tudo, então dentro desse tempo eu vou entender que para uma criança de 2 anos, de 3, de 4, de 5, 6, não é o ideal o celular, não é ideal a rede social, por exemplo, não é ideal ele ter contato com determinadas tecnologias agora. Não é ideal, de repente, ele ter contato com determinadas programações que a TV, que o YouTube oferece. Então, o pai ele precisa fazer uma leitura daquilo que é bom para o seu filho, porque ele pode estar antecipando um problema ou ele pode estar antecipando uma informação que o seu filho não tem capacidade emocional, intelectual para suportar. Então, recentemente eu estava no YouTube e eu coloquei num desenho, entre um desenho e outro, tinha uma propaganda, eu não me lembro exatamente do que era, mas era uma propaganda que falava de algo para adulto, por exemplo. Um produto que iria atender uma necessidade de um adulto. E aí você diz assim, não é apenas uma propaganda, mas o marketing ele é feito, por exemplo, para fixar a sua mente, fisgar a sua memória. Se ele faz isso com um adulto, quanto mais com uma criança. Então você tem assim um problema. Então a gente precisa ter um controle maior com relação a essas questões, principalmente quando nós tratamos de crianças, né? Adolescentes também. Eu também tive uma observação que eu comentei com minha esposa, né? Disse, olha, tá vendo isso aqui, ó? Tá dizendo que é para 14 anos, mas olha o que vai aparecer aqui entre um episódio e outro. Aí aparece uma propaganda de uma mulher com lingerie, fazendo propaganda de lingerie no Dia dos Namorados, e um homem também com lingerie masculina. Entendeu? Então, assim, a programação é para uma criança de 14 anos, um adolescente, mas a propaganda não é, trazendo uma ideia ali de sexualização, querendo ou não, mesmo que não seja assim, de algo propositadamente direcionado para a criança, mas está entre uma programação que seria para um público infanto-juvenil. Mensagens ocultas, né? Assim, conseguem bombardear a mente. Pastor, vamos pular aqui um pouquinho para o próximo assunto, para não ficar pouco tempo, porque eu também tenho um questionamento aqui para perguntar ao senhor. Seja meu amigo. Adultização gospel, né? Que seria também algo que na verdade o que teve na mídia foi a adultização, né? A gente aqui vai falar da adultização gospel. Qual seria assim a posição do pastor em relação a
pastores mirins, né? Pastores crianças. Acho que nossas igrejas assim mais tradicionais é algo que assim, eu nunca vi, mas qual a posição do pastor em relação a isso? Uma fundamentação bíblica a respeito do assunto? Vamos lá. Vamos aqui conceituar o que seria a adultização, né? Segundo uma anotação que eu fiz aqui, de uma pesquisa breve que eu realizei, né? A adultização seria o processo no qual crianças e adolescentes são precocemente expostos e incentivados a adotar posturas, comportamentos e preocupações de adultos, especialmente no campo sexual, consumista e emocional. Então, quando nós falamos de adultização no meio gospel, nós estamos falando de uma adultização de cunho consumista, emocional. E poderíamos aqui acrescentar de cunho eclesiástico, que envolve a questão da igreja. Então, eu sou um pouco radical com relação a essa questão. Na minha opinião, a adultização de criança no meio eclesiástico, gospel, evangélico, é um anátema. Porque criança, ela precisa ser criança e ela precisa fazer coisa de criança. Algumas pessoas, esses indivíduos que estão no meio gospel, que fazem uso das crianças para em seus ambientes eclesiásticos para lhe pregar e provocar um emocionalismo, um tipo de consumo daquela matéria, eles costumam justificar a utilização, por exemplo, daquela passagem de Samuel, quando Deus fala com Samuel para alertar Eli, por exemplo, né? Mas tem um detalhe: Samuel, ele não exerceu funções nenhuma de cunho ministerial enquanto ele não se tornou adulto. Então, assim, a criança, na maioria das vezes, ela está só replicando o comportamento. Na maioria das vezes, não. Ela está replicando o comportamento. Ela está replicando um tipo de fala. Ela está falando ali absolutamente sem nenhum tipo de conhecimento. E isso está trazendo um mal para a igreja. Terrível. Por exemplo, o que é que nós temos hoje no mercado? Nós temos hoje uma juventude, né? Agora já são adultos alguns, que começaram 10, 15 anos atrás, hoje já são adultos, e cada dia mais esse pessoal vai se deteriorando, vai se tornando pior. Por exemplo, tem aquela moça do iPhone, não vou citar nem o nome, para não dar ibope. Tem a moça do iPhone. Essa moça ela começou a pregar muito pequena, eu me lembro dela já no YouTube, no Facebook, alguns flashes dela, alguns cortes, né? Sim, sempre foram mensagens sem cunho bíblico, sem fundamento, baseada no emocionalismo, em promessa, no triunfalismo, com falsas revelações, com falsas profecias. Agora, recentemente, tivemos aí, que agora voltou à cena, tivemos o Miguel, sim, o profeta Miguel, o pastor Miguel, agora o missionário Miguel, foi retirado da rede por força do Conselho Tutelar, agora retornou, porque também o Conselho Tutelar ele não pode interferir no campo da religião em hipótese alguma. Isso é uma responsabilidade da igreja e de pastores, e aí, como estas pessoas elas estão dentro do ambiente que eu considero falsa igreja, falso evangelho, os seus líderes também não possuem filtro. O Miguel retornou com muito maior voracidade naquilo que ele fazia e pregava. Então, assim, na minha opinião, é anátema, é algo que a Bíblia não aprova. Você vai pegar as epístolas, quando vai falar sobre a questão da responsabilidade da pregação, do ensino, a responsabilidade da pregação do ensino da igreja está sempre sendo apontado, dirigido a homens adultos, capazes para o ensino, com amadurecimento. E a Bíblia, ela proíbe Pastor, só rapidinho. Neófito. Rapidinho. Eu acredito que fala até da esposa, né? Quando vai se relacionar ao presbítero, a relação dele com a esposa. Isso. Pastor, acho que praticamente quase sempre é casado também. Tem essa questão de ensinar.
E o pastor falou algo interessante, a questão deles sempre repetir. Se você vê a pregação deles, é sempre uma repetição do pastor que ordenou ele, que está acima dele. Se você vê o pastor dele, você vai ver que o tipo de falar, a entonação, é sempre uma repetição. Até a dita língua é a mesma. Até os tic-tac são os mesmos, né? O inglês é o mesmo, o inglês é o mesmo, o francês é o mesmo. Rapaz, é um verdadeiro teatro. Eu na minha opinião, nesse campo aí, eu acho que não cabe à justiça a proibição, né? Porque você está entrando dentro de um setor que é da liberdade religiosa. Mas isto é comum em ambientes onde você tem um falso evangelho. Porque você vai comparar com relação a ambientes eclesiásticos como que nós temos vivenciado, né? Uma criança, ela é criança. Uma criança, ela não vai assumir o púlpito para pregar para adultos. E tem algo grave aqui. Como uma criança pode falar a respeito, pregar diante de uma congregação, diante de uma igreja, se ela não foi preparada para esse fim? Às vezes elas falam coisas meramente sem fundamentos. Leem o texto e começam a falar. Aí quando você pensa que ela vai ler o texto e ela vai conseguir falar, você vai perceber que 5 minutos ela fala ali sobre o texto. Mas logo em seguida é 20, 30 minutos apenas com encheção de linguiça. Não tem conteúdo bíblico, não tem doutrina, não tem alimento para a igreja. Mas em se tratando de ambientes que buscam apenas o sentir, e geralmente eu digo sempre, todo sentir não é de Deus. Todo sentir não é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela não nos ensina a sentir. A Bíblia, ela nos ensina a ter um conhecimento que nos leva à razão de quem é Deus. E, logicamente, que esta razão de saber quem é Deus e sua vontade provoca em nós aquilo que nós chamamos de boas afeições. Mas nunca pressupomos primeiro o sentir para depois a razão. Até porque quando você pressupõe que primeiro vem o sentir de Deus, a razão ela já foi para o buraco há muito tempo. Ela já não existe. Ali é puro emocionalismo. Ali existe exatamente aquilo que Paulo diz. Falsos mestres alimentando, na maioria das vezes, um falso rebanho. Infelizmente, esses falsos pastores, eles têm um engajamento na internet muito grande, muito grande. E aí, quando acontece as aberrações aí já diz, pastor fulano de tal fez isso, pastor fulano de tal fez aquilo. Mas, verdadeiramente, se autotitular um pastor, né, como muitos fazem, se autotitulam pastores, e o evangelho, claro que a igreja de Cristo, né, a igreja invisível, nunca vai ser manchada, mas a igreja física fica com essa visão, né, de que o pastor fez uma coisa errada, tal pastor roubou, tal. E ainda tem uns que fazem memes de pastor, e as pessoas que não sabem que aquilo ali é um meme, ainda fica detonando a igreja. Já vi muito isso na internet. Eu vi... Pode falar, Júlio. Eu vou pegar a deixa do pastor quando fala que na questão de que existem adultos por trás dessas crianças. É isso também que eu fico perplexo, né? Porque já que elas não têm condição de por elas mesmas, então existiram adultos que incentivaram a monetização do... Exato, monetiza a criança, usa a criança para monetizar. Assim, quando você pensa sobre o que é ser igreja e como que a igreja se organiza, eu fico pensando como é que pessoas conseguem parar durante 2 horas e ficar ouvindo uma mensagem esvaziada de um fio de verdade que seja. Não há. Todavia, né, a Escritura já nos responde em relação a isso. Por que falsos mestres na internet eles angariam grandes multidões? Um grande número de seguidores e pessoas que estão ali ao seu redor. Porque é algo predito.
Você vai perceber no sermão escatológico e em outras falas de Cristo nos evangelhos, ele estabelece que um dos principais sinais do seu retorno iminente não seria, por exemplo, as guerras, não seria as pandemias, as epidemias, os conflitos, não. Ele estabelece algo muito interessante. Ele estabelece que viriam muitos falsos pastores, mestres, e estes fariam, né, um convite muito agradável a essas multidões. Essas multidões, elas querem esse tipo de mensagem. Elas querem, elas desejam por isso. É aquilo que Paulo chama em uma de suas cartas para Timóteo de comichão no ouvido. Eles não querem ouvir uma pregação que denuncie seus pecados. Eles querem ouvir uma pregação que diga assim: Deus te ama e Ele te aceita como você está. E normalmente, pastor, essas igrejas, você vai para lá, escuta uma mensagem que lhe agrada, deixa a sua oferta, seu dízimo, você volta para casa. Você não tem vínculo com a igreja, você não tem vínculo com os irmãos, você não tem vínculo com o pastor. O pastor não lhe disciplina se você comete algum pecado extra igreja, não existe comunhão entre os irmãos, aquele tipo. Você vai para lá, escuta a mensagem que lhe agrada, deixa a sua oferta e volta para casa. É a igreja, aquela igreja de passagem, né? Agora, olha só o que é que Paulo diz aqui, para você ter ideia, ó. Primeiro, deixa eu estabelecer algo, né? No que tange a igreja, os teólogos históricos, né? Eles, à luz da Bíblia, eles compreenderam que existe possibilidade, existem condições suficientes, à luz da Bíblia, de você identificar uma igreja que seja verdadeira da igreja que não é verdadeira. Então, os teólogos, eles entenderam que a igreja verdadeira, ela possui uma pregação centrada no Evangelho. Uma pregação centrada no Evangelho, aquilo que nós chamamos de pregação verdadeira, pregação bíblica. Então, você olha para a pregação e então você, percebendo que ali existe um alinhamento com a Escritura, ali é uma marca de uma igreja verdadeira. A segunda marca de uma igreja verdadeira, a aplicação dos sacramentos de forma correta. Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Então, se o batismo ele é realizado da maneira correta, a quem o batismo deve ser feito? A pessoas que se arrependeram dos seus pecados e estão buscando uma vida de piedade e devoção a Deus. E a ceia, deve participar da ceia todos aqueles que são batizados e que mantêm a sua vida de piedade e devoção intacta. Não são os perfeitos, são aquelas pessoas que compreenderam que foram remidos e precisam de Cristo. E uma marca que está muito em desuso, e para as pessoas isso é ofensa: disciplina eclesiástica. O que seria disciplina eclesiástica? Disciplina eclesiástica, ela seria aquela marca que identifica não apenas punição em si por causa de um pecado, mas também o ensino, a instrução, o consolo, o fortalecimento. Então, essas três marcas, se elas existirem em uma determinada igreja local, ali você tem uma igreja que nós chamamos aquela igreja verdadeira, ou aquela igreja que está mais próxima possível da verdade da Escritura. Então, partindo desse princípio, nós precisamos entender que o homem, ele é naturalmente dado à vaidade. Ele é dado à vaidade. Por isso que eles procuram sempre buscar essas vaidades nesses ambientes, né? Agora note o que Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, mas na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo,
se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Cristo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que é que nós temos na igreja? Nós temos, quando eu falo igreja, eu me refiro a estes grupos que adultizam crianças e que criaram um modo de fé totalmente equivocado da Bíblia. O que é que nós temos nessa igreja? Indivíduos que estão nestes ambientes, mas não tiveram renovação de entendimento. Eles não se despojaram da velha natureza e eles estão buscando ganho para si. Paulo chama eles de homens que buscam alimento para o próprio ventre. São egoístas, na verdade. Terrível essa palavra. Verdade, pastor. Tem agenda gospel a gente já está aí com quase 1 hora de programa, faz agenda gospel e depois a gente faz mais um bate-papozinho com certeza. Vamos de agenda então com a nossa diaconisa Ariadne. Muito boa tarde, estamos em mais uma edição do programa Conexão Céu. Quero lembrar que nós somos o Departamento de Comunicação da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro, Bahia. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, é sempre o nosso convidado a estar conosco, seja através das lives ou seja presencialmente. Se você aparecer aqui, a gente vai preferir lhe ver e lhe abraçar. Nós estamos aqui hoje muito felizes com a ação social que aconteceu na Segunda Igreja, né? E muitos atendimentos, muitos serviços, e foi algo que alegrou nosso coração em tempos de organização, né, desempenhando aí para chegar ao dia de hoje. Estamos aqui para anunciar também as nossas atividades semanais. Quartas-feiras, culto de estudo bíblico às 19h30, sextas-feiras, culto de oração também às 19h30, domingo às 9 da manhã, escola dominical. Temos classes aí para todas as idades, jovens, crianças, adolescentes, adultos. E também, domingo à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sinta-se convidado a estar conosco. Esse ano especial, 60 anos de aniversário da Segunda Igreja. Então, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, você tem um compromisso conosco. A vir aqui, prestar culto ao Senhor, agradecendo por esse momento. Teremos o irmão Carlinhos Félix, os ministérios de louvor local e também a banda Imensidão Azul. Um grande abraço a todos. Pois é, agradecemos a diaconisa Ariadne que trouxe para a gente a agenda gospel. E você aí ficou muito bem informado, tá bom? Pastor, para finalizar, e se o senhor quiser complementar mais alguma coisa, qual a nossa responsabilidade, pastor, quanto cristãos que entendemos que pertencemos a uma denominação que prega o evangelho genuíno? Qual a nossa responsabilidade diante dessas pessoas? Porque a Bíblia diz que que a falta de conhecimento, não vou lembrar bem que eu sou ruim de endereço, mas a falta de conhecimento que leva as pessoas, a falta de conhecimento que leva as pessoas atrás desse evangelho que não é um evangelho que salva. E qual é a nossa responsabilidade enquanto cristãos para chegar nessas pessoas, para alcançá-las, para pregar o verdadeiro? Qual seria também assim o artifício que poderíamos utilizar? Meu amigo mesmo. Vamos lá. A responsabilidade é total, no caso da igreja, né? Mas é uma responsabilidade total que você não vai ficar assim com a cabeça doente porque você não ter alcançado todos que você queria. Mas a igreja, ela precisa fazer seu papel, que seria de anunciar o evangelho dia após dia, dentro da sua comunidade, dentro do seu circuito, dentro da sua esfera, o mais abrangente possível. Nessa circunstância, eu acho que as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kuai, precisam ser ocupadas pela cristandade que tem o evangelho em seu coração de fato, que entendeu o que é ser salvo, o que é ser perdoado de maneira saudável e anunciar. Então, partindo desse princípio, voltando àquela ideia, precisamos dominar
esta rede social, precisamos fazer um bom trabalho, localmente falando inclusive, porque nós estamos muito, e sem desmerecer, temos que agradecer a Deus e a esses irmãos que já estão aí na rede, como o Augusto Nicodemos, Hernandes, Franco Ferreira, fazem um trabalho muito legal a nível nacional. Mas eu acho que localmente, por exemplo, a igreja precisa ter uma ação dentro dessa rede para alcançar aqueles que não estão sendo alcançados de forma geral por esses nomes que só aparecem através do algoritmo para aqueles que já são cristãos, na maioria das vezes, ou alguém que teve algum contato rápido. Porque nós temos uma multidão de gente que não sabe o que é evangelho. Eu vou dar uma experiência. Eu tive esse ano a oportunidade de substituir uma colega minha numa escola pública de Petrolina, né? Eu já fui professor há um tempo e ela pediu para substituir no período da Páscoa, 2 dias de aula. Eu estive lá e eu fiquei assim absurdamente assustado, porque quando alguém comentou sobre Páscoa e se falou de Jesus sobre Páscoa, a grande maioria daquela juventude, adolescente, não sabia quem era Jesus. Tinha menino que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, nem da forma mais absurda. Mas sabia que existia. Sabia sim que era Páscoa, mas não sabia por quem era, por que estava acontecendo, por que essa festividade existe na nossa cultura. Então, assim, percebe que a rede social ela é democratizada, a tecnologia é democratizada, porque esses meninos possuem isso na palma da mão, mas eles não conhecem absolutamente nada da cultura cristã, a não ser aquilo que eles entendem que a Páscoa seria o chocolate, seria o almoço de família, mas eles não sabem a que tipo de fé está vinculado. E eu fiquei assim, pasmo, porque a gente pensa que é uma coisa distante, está perto de nós, uma multidão de gente. Então eu acho que a igreja ela precisa alcançar essa juventude, principalmente por esses meios, mas sem relativizar e sem tornar essa mensagem parte de uma brincadeira que na maioria das vezes ocorre. Então, assim, nesse campo eu acho que a igreja ela precisa aprender o quê? Ela precisa ter uma mente pastoral. A igreja em si, ela precisa ter uma prática pastoral. Com essa prática pastoral, eu penso que a igreja, no geral, envolvendo as famílias, né, ela precisa ter uma educação teológica e bíblica no lar, dentro de casa. O que isso quer dizer? Que o pai, a mãe, eles precisam criar uma rotina de estudos bíblicos. E isso pode ser facilitado porque nós temos recursos para isso. Por exemplo, os catecismos históricos, nós temos o catecismo de Westminster, o catecismo de Heidelberg, o catecismo de Lutero, nós temos o catecismo Nova Cidade, com o catecismo mais atual, nós temos catecismo para crianças, para bebês, catecismo para adolescente. Então, estes recursos que estão disponíveis, né, em PDF ou para compra, facilitam nessa educação. Aí você diz, por que eu devo educar meu filho? Porque o meu filho tem que se tornar o canal de evangelização para o filho daquele que não conhece absolutamente nada da fé. Por exemplo, seja o meu filho que seja na idade criança ou na idade adolescente. Por exemplo, o meu filho, né, graças a Deus, teve a oportunidade de participar de uma encenação na escolinha dele sobre a ceia. E ele fez exatamente o que eu faço na igreja quando ele ensinou sobre a ceia do Senhor na igreja. Falou exatamente aquilo, ensinou exatamente aquilo. Por quê? Porque ele está vendo, ele está aprendendo, né? Exato. Outra coisa que precisa ter muito, né? A igreja ela precisa gastar tempo em oração. A igreja precisa orar pelas almas e pedir a Deus que essas almas sejam dadas à igreja para o cuidado pastoral, né, nesse sentido. E a igreja ela precisa confrontar amorosamente essa cultura pós-cristã. Eu não coloco nenhuma cultura pós-moderna, uma cultura pós-cristã, porque nós estamos vivenciando isso. Na cultura atual nós temos um ateísmo, nós temos uma cultura que tenta destruir qualquer linha ética que foi sim herdada de uma
de uma cultura judaico-cristã na nossa sociedade. Então nós precisamos confrontar de maneira amorosa esses padrões, esses novos padrões que nós temos aí na rede social, a adultização de criança, seja na sexualidade ou a adultização de criança no meio eclesiástico. Ambos estão ferindo princípios éticos, morais e o padrão bíblico. Precisamos afrontar isso de forma amorosa, mas contundente. Precisamos afrontar uma cultura que tenta relativizar o papel da família. Todos os dias a família ela é bombardeada. A família tradicional precisa ser repreendido isso de forma amorosa, como? Anunciando a verdade. E quando nós anunciamos a verdade com amor, seremos com certeza rechaçados pelo mundo. Não há saída. Exato. Você vai rechaçar todas essas coisas em amor, segundo uma visão bíblica, e você será rechaçado pelo mundo, porque o mundo odeia a luz e as trevas amaram mais a si mesmas do que a luz, né? Elas gostam disso, né? Então segue esse caminho. Então, ensinar o senso crítico, ensinar de forma crítica, sob uma ótica cristã, bíblica, para que as nossas crianças, os adolescentes e a própria igreja em geral possam lidar com essas questões de forma muito cirúrgica, né, no dia a dia. O versículo que eu estava pensando era em Oséias 4, né, que diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Quero agradecer ao pastor pela presença. Nosso tempo já estourou um pouquinho, mas eu acredito que você que está nos assistindo não vai ficar cansativo, né, porque o pastor realmente chama a nossa atenção e é um assunto atual e que, se pudéssemos, daria para ficar 2, 3 horas aqui debatendo tranquilamente. Quero agradecer ao pastor, quero agradecer a Gilson, a Guilherme, a todos que estão aqui, a você também que está nos assistindo, muito obrigado. E Gilson? Eu gostaria de dizer a você que está aí do outro lado que deixe o seu comentário aí sobre o que foi conversado essa tarde, tá bom? Nós gostaríamos de ter esse feedback, de ter esse retorno, que o intuito do Conexão Céu é exatamente esse, trazer assuntos relevantes e que possa, assim, abençoar a vida de cada um de vocês, tá certo? Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. E o pastor, se despedir, quiser também falar a igreja do pastor. Sim, sobre o seminário ou qualquer... Também um seminário fica que o pastor à vontade. tem, que eu estou devendo meu retorno. Pois é. Bem, gente, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, né? É sempre bom estar aqui refletindo, discutindo, falo demais mesmo, né? É hora que os meninos precisam olhar e eu segurar, mas é isso mesmo, né? É um tema gostoso, é um tema urgente para ser tratado. Agradecer a Deus pela oportunidade. A nossa igreja ela fica localizada em Petrolina, na Rua dos Girassóis, número 31, bairro Areia Branca. E esse mesmo endereço é o endereço do Instituto John Owen. O Instituto John Owen é uma escola de teologia que está trabalhando aí há quase 6 anos, com formação teológica em diversas áreas, com bacharel em teologia, com formação de professores de escola dominical, com formação de obreiros leigos. Então, atualmente, nós já formamos quase 405 pessoas em cursos rápidos, nesses 6 anos, né? Em teologia bíblica, em teologia dos salmos, em escatologia. Então, se você quiser ter uma formação teológica boa, segura, né? De acordo com os principais documentos da fé histórica, procure o Instituto John Owen nas redes sociais ou neste endereço, Rua dos Girassóis, número 31, Areia Branca, em Petrolina, e nós estaremos ali dispostos a te atender da melhor maneira, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Pois é, então fica aí o nosso abraço, nos despedimos aqui e que Deus abençoe. Fiquem aí com uma canção, Palavra de Deus, com a banda Primeira Essência. Até o próximo sábado, se assim Deus permitir, tá bom? Tchau, tchau. Sei que a vida aqui traz muitas tristezas,
penas e ilusões. Corrida atrás do vento da incerteza, mas há como achar rumo e direção. Quando a palavra de Deus penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. Então acorde pra vida nova que Ele quer te dar, e águas de ti fluirão. Quando a palavra de Deus penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. Penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. Quando a palavra de Deus penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. A harmonia e o amor serão parte do teu viver. Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.